Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico online. Todas as quintas-feiras, às 8 horas, nos reunimos aqui juntos para nos debruçar sobre o texto sagrado, para estudar a palavra de Deus. Você é sempre muito bem-vindo. Toda a sua família é muito bem-vinda aos nossos espaços virtuais. Nós queremos que o Evangelho chegue até você, a palavra de Deus chegue até você. Então, nós disponibilizamos a cada quinta-feira este estudo bíblico. Você, sua família, todos são muito bem-vindos. Estamos estudando agora nessa série de estudos sobre Atos dos Apóstolos. Já iniciamos ali, logo no período em que Jesus deixa os apóstolos com a responsabilidade de sucessão e de comissionamento de pregação do Evangelho. Jesus havia deixado seus discípulos e seus apóstolos orientados que caberia a eles agora a responsabilidade de propagação de sua palavra. Os apóstolos, após a ressurreição e ascensão de Jesus, recebem essa responsabilidade, eles começam ali a formar os seus primeiros discípulos, batizar as pessoas, ensiná-las os caminhos de Deus, e o evangelho começa a se propagar. Até então, até agora, o evangelho se propagaria dentro da perspectiva judaica, né? Eles ainda não haviam entendido que o evangelho era para chegar a todas as pessoas. Todas as pessoas deveriam receber o anúncio do evangelho de Jesus. E os discípulos, os apóstolos, aqui no começo de Atos, não compreendem isso, e a igreja vai se organizando, ela vai crescendo, baseada na pregação entre judeus. Mais para frente, nós temos aí o desenvolvimento do ministério dos apóstolos. Saulo se converte. E ao Saulo se converter, fica claro também para a igreja que a palavra deveria ser levada a outros povos que não somente os judeus. Os gentios, chamados gentios, aqueles dos quais não eram de origem nem de religião judaica, começam a se converter a Jesus e começam a se juntar a este povo, a esta igreja de Jesus. Agora Saulo, convertido a Cristo, pregador fervoroso do Evangelho de Jesus, está empreendendo suas viagens missionárias. Capítulo 13. Se você perdeu os estudos anteriores desse resumão que eu fiz aí, você pode clicar aí na tag aí no Facebook, Igreja de Atos, Estudo de Atos na Igreja do Coração, que você vai ter todos os estudos na sua página. Se você estiver no YouTube, basta você procurar aí pela parte. Você pode voltar lá e pegar todos esses que eu resumi agora. Hoje nós vamos estudar do capítulo 13 em diante, do versículo 4 do capítulo 13 em diante. Vai estar aí na sua tela, eu vou fazer a leitura, você pode acompanhar na tela comigo. A missão de Barnabé e Saulo. Saulo vai fazer as suas viagens missionárias. Em Chipre. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar a fé do procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, de tudo o que é justo, e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade.
Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Aqui nós acompanhamos praticamente o início do ministério missionário, né, do trabalho missionário do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vai para Chipre. Chipre fica é uma ilha localizada ao sul da Turquia. E o sistema governamental é um pouco diferente do sistema governamental nosso. Nós observamos aqui, por exemplo, um título político, procônsul, um homem que era uma espécie de prefeito, governador daquela cidade, daquela região, e que ele era submisso ao Senado, né? Não é a nossa tripartição de poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. Aqui nós estamos lidando com outro tipo de governo. E esse procônsul fica interessado aqui na mensagem que aqueles homens têm. Mas antes, né, quando eles estão viajando, eles se deparam na sua pregação com um homem ali, um Bar Jesus, né? O versículo 6 diz: viajaram por toda a ilha até chegar a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era um falso profeta. Então aqui, o texto bíblico, o médico Lucas, já identifica que Paulo, aqui chamado Paulo já, né? Saulo, Paulo pequeno, né, significado de Paulo é pequeno, ele já se depara com um falso profeta. O que é um falso profeta? Um falso profeta é aquele que se diz profeta, é aquele que, de certa forma, fala como um profeta, tem vestes de profeta, se parece com um profeta, mas sua mensagem, ela não é a mensagem verdadeira, ela é a mensagem falsa. Temos muitos falsos profetas hoje, mas os que se aparentam, os que se colocam como profetas e não são, não começou hoje. Você não vê isso a partir da nossa era, você vê isso desde sempre. Paulo aqui encontra com um desses, que se dizia portador da mensagem de Deus, mas não o era. Isto é muito interessante. Paulo se deparar com Bar Jesus, porque nós nos deparamos com falsos profetas constantemente. E você pode me perguntar, então, pastor, como é que eu vou identificar um falso profeta? Como que eu vou saber que o grupo religioso ou que esses ensinos não são oriundos da palavra de Deus e não são a palavra de Deus ou não são a verdade de Deus? A primeira coisa que você tem que fazer, você precisa devotar-se à leitura da Escritura Sagrada, né? Ela é a lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos. Esta palavra, este texto que está na minha mão, este texto que você tem acesso a ele, traduzido na sua língua, ele pode ser lido por você. Aí você vai me dizer, mas às vezes as coisas são complicadas. Sim, concordo com você. Existem muitas partes que são um pouco complicadas quando você não faz parte de um grupo ou de uma igreja. E ali você tem mestres que podem trazer luz sobre essas partes complicadas porque tiveram formação em teologia ou passaram por muitos cursos antes de você. Tudo bem, mas isso não quer dizer que você não tenha que se devotar à leitura da Escritura. Isso é muito importante. Mesmo que você não entenda tudo, é importante que você leia tudo. Que você tenha um plano de leitura semanal, diário, anual, e que você possa se familiarizar com o texto bíblico. Quando você se familiariza com o texto bíblico e ouve uma pregação,
e ouve um ensino de alguém, este alguém vai dizer coisas que estão, às vezes, fora do que você leu. E aí é que está uma das formas de você se deparar com os falsos profetas. Por exemplo, um falso profeta, ele vai pegar o texto sagrado e ele vai tentar tirar do texto sagrado a sua verdade de ensino e enxertar uma outra verdade. Ele vai distorcer o texto. Um falso profeta, ele vai usar o ensino do texto apenas para o benefício próprio. Claro que maquiando isso. Então você vai conseguir identificar quando você tiver domínio da escritura. Ah, pastor, mas eu não tenho domínio da escritura. Então você precisa iniciar uma disciplina de estudos e buscar uma fonte segura. É por isso que existe a igreja. A igreja é uma comunidade de cristãos, de crentes, que se preparam para a vinda do Mestre Jesus. Enquanto o Mestre não volta, eles vão se devotar ao estudo, ao aprendizado, à comunhão, ao partir do pão, às orações, e juntos se auxiliarem, se ajudarem a caminharem em direção ao propósito e ao plano de Deus. Para que você entenda e saiba separar o joio do trigo, é preciso discernimento que provém da Escritura. E estes recursos são acessados quando você faz parte de uma igreja. Ah, pastor, mas eu faço parte de uma igreja e as coisas são estranhas. Se as coisas são estranhas, sugiro a você buscar uma igreja que seja alinhada com a Escritura e não com as coisas estranhas, alinhada com a palavra, porque você pode, de certa forma, estar seguindo um falso profeta, mas por falta de conhecimento bíblico você está achando que não é um falso profeta. Aqui Paulo identifica esse falso profeta de cara, Deus já deixa claro. E esse falso profeta tem uma posição social ali naquela comunidade. Paulo vai combater esse ensino do mal e vai confrontar de forma apologética, de forma a defender a fé cristã e a mostrar, a desmascarar aquele falso profeta. Aqui, na sequência do texto, né, esse Bar Jesus, ele é assessor do procônsul, do homem importante de Chipre, uma espécie de governador, né, prefeito ali de Chipre. E esse procônsul, ele, assim, em sua sabedoria, e nós estamos numa época em que os homens gostavam de ouvir os outros, não é igual hoje que as pessoas não querem ouvir os outros, mas gostavam de ouvir para aprender. E este procônsul, esse político importante, manda chamar Paulo, porque ele quer aprender do ensino que Paulo havia portado, Paulo estava portando, Paulo e Barnabé, né? E aqui esse procônsul manda chamar Paulo, mas este mágico, este homem, esse Bar Jesus, ele tenta se opor e ele tenta desviar o procônsul da fé, né? Paulo tenta ministrar um ensinamento e o ensinamento tem uma barreira de comunicação. Esse Bar Jesus tenta confundir, turvar a mente. Hoje acontece muito isso, né? Nós queremos aprender sobre Deus e sobre sua palavra e muitos falsos profetas turvam o nosso entendimento, turvam a nossa compreensão se nós deixarmos que esses falsos profetas nos influenciem. Então é por isso que nós não devemos dar ouvidos a falsos profetas. É por isso que nós não devemos de forma alguma seguir falsos profetas. A Escritura Sagrada vai deixar para você claro o ensinamento correto. Então, olha o que Saulo faz. Versículo 9. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas, e disse: Filho do diabo, e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Aqui, ele continua no versículo 11. Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoas de escuridão e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. De fato, aqui ocorreu uma coisa
que ao nosso contexto ela é um pouco estranha, né? Porque Saulo está ali defendendo a fé cristã, ele tem um opositor da fé cristã, ele tem ali diante dele um falso profeta, e esse falso profeta está turvando a compreensão do procônsul, o qual estava ouvindo a palavra de Deus. Saulo, ele não só confronta, e eu quero que você esteja aqui atento a essa parte da confrontação. Ele não só confronta, eu vou voltar nela de novo, mas ele também lança sobre aquele homem uma espécie de maldição, né? Ele fala que a mão do Senhor está contra ele, e aquele homem realmente recebe aquilo, e ele fica realmente cego, e ele sai tateando, e ele vai... E esse episódio impressiona o procônsul. O procônsul fica impressionado, né? E por causa daquele episódio ali, ele acaba crendo. Ele creu. O versículo 12 fala que o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com os ensinos do Senhor. Então, esse episódio sobrenatural aí, isso que aconteceu, não quer dizer, meus irmãos, lembra que em alguns estudos para trás, nós colocamos aí o que está posto sobre os apóstolos, Atos dos Apóstolos. Aqui nós estamos falando do período apostólico, coisas que ocorriam e que, de certa forma, muitas delas não é proposta nem plano de Deus que elas ocorram conosco, né? Porque Deus, ele é um Deus de propósito, ele é um Deus que tem propósitos, e os propósitos se cumprem. Aqui nós estamos com a Bíblia sendo escrita, hoje ela já está escrita. Bem-aventurados seremos nós quando não vermos tais sinais, e mesmo assim acreditaríamos pela fé, que é a certeza das coisas que não se veem. Mas aqui Paulo age até de forma um pouco agressiva, né? E eu não acredito que hoje em dia haja necessidade de acontecer tais coisas, né? E acredito que elas não aconteçam. Você orar e a pessoa ficar cega e o falso profeta... Se bem que ia ser bom, né? Se pudesse acontecer isso, se os falsos profetas que atrapalham hoje os brasileiros parassem, cessassem as suas maldades, o seu engano, o seu ensino de engano. Mas não é assim. Isso aqui é um episódio pessoal, apostólico, que aconteceu com Paulo. Quero voltar agora no ponto 1, que é a confrontação. Isso sim, Paulo nos ensina aqui que devemos confrontar o falso ensino, o ensino de demônios, o ensino enganoso. Quando Paulo se coloca contrário a Bar Jesus, né, Elimas, né, o assessor aqui do procônsul, ele confronta este homem, no versículo 10, de forma muito, muito forte. Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Eu quero que você preste bem atenção nessa descrição de Paulo de Bar Jesus. Filho do diabo, porque ele se colocava como adversário da palavra de Deus, ou quando não, distorcia a palavra de Deus. Filho do diabo, porque ele se colocava como barreira de compreensão da palavra de Deus na mente do procônsul. Filho do diabo, porque ele se opunha ao ensino da sã doutrina. Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo e bom, de tudo o que é justo. Ele é inimigo da justiça. Ele não está interessado na justiça verdadeira, por mais que ele declare ou se autodeclare a favor das minorias, a favor da justiça, a favor da... Ele não está a favor daquilo de verdade na prática. Ele está apenas ali como um inimigo da justiça, porque a sua ação não produz a justiça, o seu fruto não é de justiça, o seu fruto é corrupto, é mau. Então Paulo o confronta, trazendo sobre ele esse título.
E aí Paulo fala: você está cheio de toda espécie de engano e maldade, ou seja, mentiroso, dissimulado, maldoso, faz com que as pessoas pensem que ele é uma coisa e ele é outra. Algo semelhante ao que nós vivemos hoje. Existem muitos Bar Jesus nos púlpitos das igrejas. Existem muitos Bar Jesus espalhados por aí na frente de igrejas, quer sejam qualquer denominação que sejam, protestante, evangélica, católica. Existem falsos profetas trazendo falsos ensinos, filhos do diabo, enganadores, mentirosos, pessoas que estão literalmente contra o ensino da sã doutrina, inimigo da justiça. Existe e nós devemos estar atentos. E quando nós, e aí eu trago esta palavra agora, direta ao coração de você que é líder, que é pastor, né? E quando nós líderes nos deparamos com estes, nós devemos combatê-los como Paulo combateu Bar Jesus. Nós devemos refutar os ensinamentos distorcidos, nós devemos derrubar as artimanhas malignas armadas pela retórica bonita, pelo discurso bonito, pela falsidade de um falso profeta. Os falsos profetas são instrumentos do diabo na cultura e nós devemos combatê-los. É nossa responsabilidade como cristãos trazer a sã doutrina e colocar ela como um escudo que vai realmente defender-nos dos ataques dos falsos profetas. Paulo coloca esse falso profeta no lugar dele. Nós temos muitos falsos profetas no Brasil que precisam também ser confrontados e que precisam ser colocados no lugar deles. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade com o meio gospel, com o meio evangélico, porque o meio gospel acaba abrigando, o meio evangélico acaba abrigando, de certa forma, muitos falsos profetas. Muitos que enganam, distorcem e acabam, de certa forma, agradando o coração das pessoas, do povo. E esse povo agradado faz o que aquele falso profeta quer, né? Entrega o seu dinheiro, entrega a sua vida a um ensino enganoso, a um ensino de demônio, a um ensino de antropocentrismo, hedonismo, a um ensino completamente antibíblico que não tem a ver com a palavra de Deus. Né? O que Deus nos ensina está em sua palavra. O que Deus nos ensina tem a ver com a adoração a Deus. Quer você coma, beba, faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. O que Deus nos ensina tem a ver com Ele. Tem a ver conosco, sim, porque a obra de Deus ela é em nossas vidas. Mas quando você inverte essa lógica e coloca o homem como o centro da obra divina, o homem como aquele que determina que Deus tem que obedecer, o homem como aquele que é o, sabe, não é o homem. A questão não somos nós, a questão é Deus no centro de tudo. Aqui, o apóstolo Paulo confronta este homem e ocorre com ele ali um sucesso nessa empreitada. Nós confrontemos os falsos ensinos, confrontemos os ensinos enganosos que nos cercam. Pois bem, o apóstolo Paulo de Chipre agora ele vai para Antioquia da Psídia e eu vou pedir que você acompanhe comigo a leitura. Nós vamos ler do versículo 13 em diante para prosseguir. Se você tiver alguma dúvida, se você no processo de leitura de Atos dos Apóstolos ou mesmo de acompanhamento dos nossos estudos quiser nos enviar alguma pergunta, pode nos enviar as perguntas, né? contato@igrejadocoração.com e nós vamos ter o prazer de responder para você, de tentar responder para que a gente possa juntos aí aprendermos a palavra de Deus. Versículo 13 em diante. Leio aqui e você acompanha na sua tela. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém.
de Perge prosseguiram até Antioquia da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e se sentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus dos povos de Israel, o Deus do povo de Israel, escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito, com grande poder, e os fez sair daquele país. E os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra deles como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência deste homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus. Como prometera antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, versículo 26, irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condenaram, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandassem executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhe anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Vamos ficar aqui no versículo 34. Eu quero fazer uma retrospectiva com você do que Paulo tenta fazer aqui. Aqui Paulo vai agora para Pafos, e ali, junto com os seus colegas, ele continua pregando o evangelho, ele continua nas suas viagens missionárias. O costume era que eles iam até onde os judeus se reuniam. E ali, dentro da oportunidade que tinham, compartilhavam sobre o cumprimento da profecia. Você vê que Paulo faz todo um retrospecto. Ele volta lá no Egito e vem falando primeiro da libertação do povo, depois de como Deus entrega a este povo a terra prometida, o estabelecimento dos juízes e como que Deus depois estabelece reis, e estes reis, ele menciona Davi, e de Davi ele chega até Jesus, fala que João anunciou Jesus antes, a voz do que clama no deserto, e aí ele menciona que esse Jesus é o Messias prometido pelos profetas, e que este Messias agora, vivo, anunciava
as verdades do reino, e agora esse Messias havia sido crucificado, morreu, ressuscitou, viveu com os apóstolos ali um tempo, né? Ele não menciona o tempo certo, mas o apóstolo, mas o médico Lucas e outros mencionam nos evangelhos que é cerca de 40 dias que Jesus fica ali, depois de ressuscitado, conversando com seus apóstolos, deixando os últimos ensinamentos. E ele vai trazendo esse percurso, mostrando tal, até chegar no ponto que ele diz que, olha, esse é o que o Salmo falava. E Paulo aqui anuncia Jesus àqueles homens, né? O que nós devemos compreender como responsabilidade de todo cristão, anunciar Jesus a todos os povos. A perspectiva de Paulo é anunciar também, não só aos judeus, como aos gentios, aqueles de origem não judaica. E ele está fazendo isso. E como exemplo, ele deixa para cada um de nós que possa também fazer isso, né? Anunciar as verdades do Evangelho de Jesus. A partir da semana que vem, nós vamos começar aqui no versículo 34 e ver o que aconteceu depois que Paulo faz esse anúncio do Evangelho, né? O Evangelho deve ser sempre anunciado. Mas o que aconteceu aqui nesse ponto? E aí nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo a partir do versículo 34. Vamos orar, como sempre fazemos. Antes de orarmos, eu quero deixar para você alguns avisos. Quero te deixar um convite para estar conosco pessoalmente todos os domingos às 18 horas na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Você será muito bem-vindo, tá? Todo domingo, 18 horas, próximo ao Museu da PUC. Venha se reunir conosco, vamos adorar o Senhor, vamos louvá-lo juntos e vamos engrandecer o nome do Senhor. Se você está fora de Belo Horizonte, está distante de Belo Horizonte, eu quero te fazer um convite para estar frequente, estar aí acessando sempre as redes sociais da Igreja do Coração, né? Nós temos vários encontros durante a semana. Hoje nós temos, nessa quinta-feira à noite, nós temos esse estudo bíblico, algumas lives que fazemos durante a semana. Nós temos fixo um estudo bíblico muito especial chamado Escola Bíblica Dominical, todo domingo, 9 da manhã, ao vivo para você. Nós temos também o Refletir Online, que é a nossa celebração presencial, sem a parte do louvor, só a parte da mensagem transmitida para você ao vivo, né? Às 18h20, mais ou menos, a gente já começa com o nosso transmitindo o Refletir Online. Então, quero deixar para você o convite. Se você quiser também contribuir com os projetos da Igreja do Coração, pastor, eu estou sendo abençoado e quero também retribuir isso, quero dar uma oferta para a igreja, quero que a igreja abençoe outras pessoas, quero entregar o meu dízimo, quero entregar a minha oferta. Você tem aí na sua tela, à disposição da sua tela aí, a forma como você pode contribuir com os nossos projetos, né? Essas coisas que nós fazemos, elas demandam gasto. Esse vídeo demanda gasto. A estrutura da igreja demanda gasto. O aluguel da igreja demanda gasto. Ajudar o necessitado demanda gasto. Tudo demanda um gasto com a organização da igreja. E você pode contribuir com isso. Você pode ofertar. Você pode dizimar para que isso possa, de certa forma, se expandir e se sustentar. Tá bom? Eu vou orar por você agora e depois nós vamos encerrar. Pai querido, te agradecemos pela tua bênção nas nossas vidas. Te agradecemos pelo exemplo que os apóstolos nos deixaram. Muito obrigado. Peço a tua bênção sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã, que nos acompanha agora pelo vídeo. A abençoe e aguarde, seja com ela, seja com a família dela, seja com os pais, com os irmãos, com os filhos, com os primos, com os tios, com os avós. Oh, meu Deus, cubra esta família com a tua bênção, com o teu cuidado. Seja, ó Deus, presente nesta família. E, ó Deus, que nós possamos aprender da tua palavra e viver a tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus seja com você até o nosso próximo encontro.